Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu disse no início, na terça nós estamos aqui sendo ativados por Deus através da palavra. Nós sabemos que uma palavra liberada, ela pode transformar completamente as nossas vidas. E não há ambiente melhor do que esse, o ambiente da adoração, da presença de Deus, onde nós então somos tocados pela palavra de Deus. E no domingo nós anunciamos, então a Alessi vai estar trazendo a palavra do Senhor, vai estar ministrando ao nosso coração nesta hora, essa mulher de Deus, né, esse casal que nós estamos aí alegres por poder receber ele. Como é que tá? Tá toda a família aí, né? Tá todo mundo aí. Dá um sinal aí, o pessoal aí, o povo aí, né? Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, querida, fique à vontade, a casa é sua, você está na casa de Deus, na presença do Senhor. Fala aí o que Deus colocar no seu coração aí, em nome de Jesus. Boa noite. Antes de a gente começar, vamos orar. A palavra, o louvor, ele faz uma abertura no mundo espiritual para que o seu coração receba a palavra. Então vamos orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Que somente Ele tenha liberdade em falar através de mim ao seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, Deus, eu coloco a Tua palavra. Que não seja eu a ministrar, mas o Senhor sinta a liberdade hoje na igreja a ministrar o que o Senhor quer. Que a igreja esteja preparada pela palavra de hoje. E que não seja eu, mas o Senhor ao me usar, Pai. Estou aqui, quero ser um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como o pastor ministrou domingo, né? Falou um pouco da minha família. A minha família está ali. Cadê a minha família? Oi, cadê minha família? Todo mundo ali. O pessoal da cafeteria, os nossos amigos. E o pastor Cadu, ele nos convidou para estar trazendo uma palavra no domingo e na terça-feira. Aí ele me convidou, eu falei assim, pastor, vamos lá. E eu não sou pastora, sou missionária, mas eu creio que o testemunho é que gera vida e que salva pessoas, né? Eu já tenho até um testemunho para contar da mãe da Duda, está ali. Ontem teve célula, levou a minha irmã. Muito obrigada. Eu senti que ela ficou muito acolhida na célula ontem aqui. E muito obrigada por isso. Acho que igreja é isso, é fazer discipulado, é trazer com que as pessoas sintam que aqui é a casa delas, né? E se preocupar com elas. Muito obrigada por você ter feito isso, tá? Deus abençoe a célula, que venha mais e mais meninas. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler uma história que já é um pouco conhecida, que é o processo da cura de Naamã. Mas eu quero ler somente o versículo 2, que traz um ensinamento muito grande para nós, igreja, hoje. O versículo 2 fala assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Esse capítulo 5, ele não fala quem é essa menina, não fala o nome do pai, não fala o nome da mãe, só fala da sua origem, né? Essa garotinha era de Israel. E uma menina escrava, cativa. Imagine essa garotinha numa perspectiva de vida. Ela já não tinha. Futuro dela, família, a única coisa que ela sabia é que ela estava na casa de uma pessoa muito importante. E o decorrer da história, vou deixar essas atividades para os irmãos lá em casa, vai contar esse processo de cura na vida de Naamã. Poderia ser muitas pessoas usadas para curar a vida desse homem, que era comandante do exército. Só que uma menina desconhecida, não se fala mais nela na Bíblia,
ela tem esse pequeno detalhe aqui que fala sobre ela, mas não fala mais nada. Só que foi tão importante que ela está hoje na história. Ela está marcada na história. Que foi uma menina usada por Deus. Vocês conseguem imaginar o cenário que essa menina se encontrava? Uma menina cativa, retirada dos seus parentes, da sua família, foi para um lugar totalmente desconhecido, fora da sua cultura, para servir uma pessoa, para servir um comandante. Ela poderia ser uma menina revoltada, não poderia? Poderia ser uma menina que fizesse o seu serviço e mera coincidência se chegar e falar assim, não quero mais fazer, vou fazer com uma vontade, não quero mais. Poderia ser uma menina assim. Poderia ser uma menina que, em vez de fazer aquilo que mandou, poderia todos os dias provocar intriga, briga. Mas essa menina fez diferente. Quando ela olhou esse cenário de Naamã, que estava com lepra, ela falou, olha, eu conheço um homem de Deus que pode curá-lo. E ela foi usada para curar Naamã. Bom, o que eu quero dizer com essa história hoje? Entra a minha história. A minha história começa em 1996, em uma cidade chamada Alto Rio Doce, Minas Gerais. O que eu me lembro dessa história, às vezes eu me pego a pensar e falo assim, Senhor, por que o Senhor não permitiu que eu esquecesse a minha história? E ano passado, na Cura da Alma, em Curitiba, o Espírito Santo falou assim comigo, eu não deixei você esquecer, porque isso é cura para as pessoas. Assim como essa garotinha está aqui na Bíblia hoje. Depois de anos, 1000 anos, 2000 anos, ela está aqui registrada, porque a história dela marcou. E tem coisas na minha história que eu tento esquecer, mas o Espírito Santo falou assim, não, você não vai esquecer e você vai falar para a igreja, porque eu quero gerar cura. Eu quero gerar cura. Eu quero libertar as pessoas. E esse culto hoje é dos ativados. Hoje que você possa estar sensível, ver, Deus, qual é a chave que você quer ativar em mim hoje? O que eu posso fazer hoje para que o Senhor fale comigo? Qual parte da história eu vou levar para mim hoje? Para minha casa, para minha família, para o meu trabalho. E a minha história, nós somos em cinco irmãos. Deus nos presenteou no ano de 2016 com mais uma. Ela está ali, a Vitória. Mas na época eram 5 irmãos, né? O meu irmão de 7, o Renato, eu de 5. A Tatiane de 3, o Adivaldo de 2 e a Tassiane de 1 ano. Meus pais moravam numa casinha muito simples, feita de sapê. Tinha só uma entradinha, né, um fogão a lenha, uma portinha só e uma janela. Ali eu vivi, assim, momentos da minha vida que uma criança normal não era para lembrar. Mas foi ali que Deus trouxe o testemunho que eu estou falando aqui hoje. Foi ali que tudo aconteceu. E esses 5 irmãos, a gente praticamente era tudo criança. Meu pai, ele trabalhava na roça, né? A minha mãe fazia de vez em quando faxina na casa das mulheres, né? E a gente ficava um período muito longo sozinho. E tem mais 2 irmãos, que é a Elidiane e o Wagner, também, que tentavam de alguma forma cuidar dos irmãozinhos. Mas imagine você, um montão de criança em casa, e às vezes os pais não estavam presentes. Às vezes não é porque eles não queriam estar. Às vezes é porque as circunstâncias levavam que eles tivessem que estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Mas com isso, abandonou, por certa parte, os pequenos. E a gente viveu muito tempo sozinho. Eu me lembro que a maioria da minha infância, com meus irmãos, era sozinho. Eu não lembro do meu pai, da minha mãe. Era muito raro ver eles juntos naquela casa. É muito raro ver movimentação, até de questão de comida.
Então, a maioria do tempo a gente passava sozinho, sem água, sem comida, numa casa pequena. E meus irmãos, tudo chorando, criança, com fome, e não tendo nada para comer. E uma dessas situações fez com que eu e o meu irmão Renato pudesse, de alguma forma, amenizar. Nós fomos numa casa de uma senhora, e lá nós perguntamos se ela estava precisando de lenha. Ela olhou pra gente, viu 2 crianças que nunca tinham tomado um banho, mal comia. Falou, tá, eu preciso. Sai os 2 tentando procurar lenha para poder dar para ela. De alguma forma ela dá um biscoito, porque ela fazia biscoito de polvilho. E aí, fomos todos, eu e ele assim, alegre, para pegar esse pouquinho de lenha e tal. Eu me lembro bem que ela olhava para a nossa cara como se fosse assim. 2 crianças com um pouquinho só de lenha e a gente estava achando que era o máximo. Mas ela olhava para a nossa cara para dizer que era pouco. Mesmo assim, ela de alguma forma nos ajudou. E deu um biscoitinho. E um dinheirinho. Na época eu não me lembro a questão de valor de moeda. Mas com aquilo, nós pegou aquela moedinha, fomos na padaria próximo. E lá a gente comprou, pediu um leite. Não foi nem pão, foi leite. E aí o padeiro olhou pra gente, olhou pra nossa cara, pra nossa roupa. E deu. Só que ali também vi um ato de misericórdia da parte dele, porque não só deu, né, o leite, mas ele deu pão também. Aí nós fomos de volta para casa. Era um percurso longo para uma criança, né? A gente morava bem, não era roça, não era considerada roça, mas até o centro era um pouco longe. E chegamos em casa feliz, porque as nossas rotinas diárias era esperar a noite cair para dormir. Amanhecia era uma tristeza, mas chegava a noitinha a gente sabia que ia dormir, porque durante a noite você dorme, então você não sente fome e nem frio. A nossa rotina diária era essa. Teve um momento que eu lembro que meu irmão Wagner, ele foi com a gente até o lixão, que ficava perto da nossa casa. E a gente começou a mexer no lixão para ver se tinha alguma coisa. Encontrei um saco de arroz. Ele já estava podre, estava com bicho já. Mas aquele foi a única refeição que a gente encontrou naquele dia para se alimentar. Fomos para casa felizes. Então aquela era a nossa rotina. Então a gente sabia quando o lixeiro chegava, o caminhão do lixo chegava, a gente se escondia, esperava ele sair. E assim que ele saía, a gente vivia mexendo no lixo. Hoje eu reconheço, irmão, que o trabalho feito no lixão ele tem grande importância. Muita. Tem família que vive do lixão. Tem família que não tem perspectiva de vida. O máximo que ela pensa que ela pode chegar é aquela vida ali. Mas eu e você temos algo que é valioso demais, que é Cristo. Porque só Ele pode tirar a pessoa daquela vida. Porque muitas vezes eu me perguntei, Senhor, por que leva uma pessoa a viver assim? Não tem lógica uma pessoa viver assim. E o Espírito Santo falou comigo, essa é a única realidade que ela conhece. Ninguém apresentou outra realidade. Ninguém mostrou outro lado para ela. É a única coisa que ela conhece. Por isso o processo de perdão com os meus pais aconteceu. E foi muito lindo por causa disso. Porque depois de todo o sofrimento, houve uma denúncia ao Ministério Público. E lembro que era de madrugada, era de noite já. Eles entraram, arrombaram a porta, enrolaram a gente no cobertor e jogou nas costas. Eu saí batendo neles porque ele estava levando os meus irmãos. Eu nem me preocupava comigo. E colocou a gente dentro da Kombi. Dentro da Kombi tinha uma tia minha. E ela também só chorava. Só chorava. Porque de alguma forma aquilo para mim era algo que realmente estava tirando daquele meio. Mas eu não queria sair daquele meio porque era o único meio de amor que eu encontrava.
E eu não queria sair. Os meus pais, teve momentos que eu tive com os meus pais, pouco, mas eu tive. Quando meu pai voltava com uma cesta básica para casa, quando a minha mãe estava feliz. Mas brigava muito, minha mãe bebia muito também. Então, quando a gente entrou dentro daquela Kombi, a minha tia chorando, a gente foi para a cidade mais próxima, mas não tinha um abrigo, um orfanato. E a gente foi para Juiz de Fora, num abrigo chamado Aldeias Infantis SOS Brasil. Vocês podem entrar no site. É uma ONG e o trabalho dela é maravilhoso. Quando a gente chegou lá, a gente teve o primeiro contato com a assistente social e ela disse que ia ficar tudo bem. Fica aqui que vai ficar tudo bem. Mas o meu irmão Renato, muito arisco, atrás da instituição tinha uma mata. A primeira coisa que ele fez, fugiu para o meio do mato. E a gente chorando, eu não quero ficar aqui, eu quero a minha mãe, todo mundo, assistente social, psicóloga, todo mundo chorando. O diretor da instituição, porque aquilo foi uma cena muito forte. E eu não queria ficar. E ela perguntou, por que você quer voltar para os seus pais? Eles não cuidavam de você. E eu falei assim, porque eu os amo. E eu quero que eles estejam aqui. E isso foi minha luta durante 14 anos, morando dentro da instituição. O primeiro ano que eu estava dentro da instituição foi um momento muito difícil para mim. Porque o diretor nos direcionou para uma casa, com uma mãe social. Só que eu não sabia que aquela mãe social era uma pessoa muito má. Quando o diretor visitava, todo dia, 7 horas da noite, ele visitava cada casa. Eram 10 casas, com 10 crianças em cada casa. Ele passava como pai, perguntava como foi nosso dia, perguntava se a gente estava bem. Só que no primeiro ano da minha vida foi difícil, por quê? Quando eu cheguei no abrigo, todos os irmãos estavam em situação muito precária. Muito tempo sem tomar banho, muito tempo sem comer, com muito verme. Então, a gente teve que ser conduzido ao hospital primeiro. Chegando lá no hospital, pastor, o médico olhou, examinou. E ele virou para o diretor. O diretor não percebeu o que eu estava escutando. Mas ele virou e falou assim, olha, infelizmente, eles não vão sobreviver à cirurgia. São muito magrinhos, muito raquíticos. Estão com muito bicho interno e externo. E a cirurgia que eu vou fazer, ela é perigosa demais. Se o coraçãozinho deles parar, eles vão morrer. E o diretor abaixou a cabeça e começou a chorar. Era pouco contato que ele tinha com a gente. Mas ali também eu vi que ele sentia um amor muito grande. E ele falou, não tem mais solução? Não tem. Eu falei assim, então vamos operá-los. E aí foi uma rotina de hospital durante 1 ano. Eu me lembro que era tudo muito branco. Muito branco, a nossa roupa, a estrutura, a cama, tudo muito branco. E no meio daquela confusão, porque entrava a pessoa, saía a pessoa, dava uma notícia, olhava, mas ninguém falava diretamente o que estava acontecendo. E a gente muito arisco, só chorava também, queria ir embora. Ele trouxe uma mexerica, pocã. E ele falou assim, eu quero que você... Ele falou assim, o que é isso? Isso aqui é uma pocã, vou dar para vocês e tal. E assim, muito triste. E eu perguntei o que aconteceu, ele, não, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E aí foi o processo, né? Entrou o meu irmão, Renato, mais velho. E aí quando ele voltou, ele já voltou, né? Dormindo. Aquele me assustou. Depois fui eu, depois foi meu irmão. E assim foi. Graças a Deus, ele conseguiu fazer cirurgia em todos os irmãos. E ele conseguiu restaurar o pezinho, a mãozinha, né? O útero também da minha irmã já estava todo consumido. E ele conseguiu fazer a cirurgia. Mas aquilo não acabou. Voltamos para a instituição e começamos 1 ano de tratamento, indo no hospital, voltando para casa. A gente não podia pisar no chão por causa da cirurgia. Então, ele levava a gente para o quarto, depois levava a gente para a cozinha. E ele tinha o prazer de fazer isso. Só que quando a gente melhorou, a gente começou a ir para a escola, começamos a conhecer a comunidade. E
foi aí que começou a questão dessa mãe social. Ela pegar pesado mesmo. Ela achava que porque toda a minha família é toda magrinha. É genética mesmo. Meu sobrinho está ali e minha irmã. E ela achava que a gente não era magrinha porque a gente não comia. Onde vocês moravam? Não tinha comida? Então agora vocês não comem mesmo, não. Vou socar comida em vocês. E ela sentava na mesa e dava um tempo para a gente comer. Era sempre eu e minha irmã, a Tatiane, as últimas a comer. E ela falava assim: se você não comer daqui a 2 minutos, eu vou vir aqui e vou bater em você. Porque você não está comendo a comida que eu coloquei. E a gente já chorava, porque a gente não conseguia, o estômago muito pequenininho. Era um processo. E ela passava 2 minutos, ela vinha e batia. E isso era todos os dias, era regra. Então, na hora de comer, que era para ser um prazer para mim, era um sofrimento. Porque todo dia era uma coça, todo dia era uma coça. Até que uma das vezes, ela obrigou tanto a minha irmã a comer que ela vomitou. E ela comia novamente o vômito. E eu do lado, sofrendo junto, chorando junto, comendo aquela comida. E aquilo era uma tortura todo dia. Até que o meu irmão Renato falou assim comigo: foge, atrás tinha uma mata, né? Não era toda cercada. Foge porque você não precisa passar por isso. E eu virei para ele assim: como assim? Você não precisa, a gente sofreu muito para passar por isso aqui. E ela ainda fazia pior. Tinha momentos em que ela fazia assim: ou ela ia bater, ou mandava as crianças, na casa tinha 10, né? As crianças baterem. E a criança podia bater com qualquer coisa que ela tivesse na mão. Então, se ela tivesse um pedaço de pau, ela ia bater, não sei o quê. E chegou a vez do meu irmão, ele estava de cinto, né? Minhas costas já estavam toda machucada. E eu chorando na mesa, falei assim com ele: meu irmão, me bate. Ele: não vou te bater, você não precisa passar por isso. Eu falei: me bate, porque depois que você bater, eu vou poder dormir. Isso vai acabar. E ele: não vou bater. Eu falei assim: bate. E aí ele me bateu e eu fui dormir aquele dia. E assim foi até que alguém denunciou para o diretor e ela foi mandada embora. Depois que ela foi mandada embora, entrou uma outra mãe social. Aquela situação que eu passei me revoltou muito, muito. Primeiro porque eu já achava a atitude de tirar um filho da mãe um absurdo. Porque eu estava lá, mas eu amava meu pai e minha mãe, eu queria permanecer lá. E depois ter sofrido esse período todo com uma moça que eu nunca vi na minha vida e que fazia torturas com a gente. Tortura antiga, de milho, colocar a mão assim, colocar milho no joelho, a mãozinha para cima. E aí entrou uma moça, Maria Aparecida. Ela foi o diferencial na nossa vida, porque ela realmente nos amou. Ela abriu mão de tudo que ela tinha para poder cuidar. E aí o tempo foi passando e minha revolta foi aumentando. Da instituição, das pessoas, da minha própria família. Porque ninguém ligava. Ninguém ligava. Ninguém queria saber se aquelas 5 crianças estavam vivas. Quando eu estava com os meus 10 anos de idade, estava muito revoltada. Comecei a dar muito problema na escola, de relacionamento. Eu comecei a roubar na escola. Eu comecei a bater nas crianças. E a assistente social ficava doida comigo, porque ela não sabia o que fazer. E por que você é assim? E eu sempre falava a mesma coisa com ela: eu não quero estar aqui, eu quero estar na minha família. Mas eles não têm condições de te receber agora, porque vocês me tiraram de lá. E essa era a minha revolta. Eu não tenho capacidade para curar nada do que está em aberto, essa ferida exposta. Mas eu sei que o Senhor pode. E nessa noite eu te chamo para entrar na vida delas. Meus irmãos, eu não sei. Mas quando eu abri o olho, eu só tinha vontade de chorar, porque eu senti algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. O amor que me invadiu o meu coração, que eu falei assim: Senhor, que é isso? Ela falou assim:
é o Espírito Santo de Deus, é Jesus entrando no seu coração. E eu falei com ela, será que Ele pode me curar? Será que Ele pode tirar o que está dentro de mim? E ela falou assim, minha filha, Isaías 49, versículo 15 diz, porventura pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria, que não se compadece dele, nem do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha se esquecer dele, todavia, eu não me esquecerei de você. E ela disse isso. Ela falou isso para mim. Falou assim, olha, e o versículo 16 ainda completa. Eis que eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. E toda vez que eu lembro, eu olho para a minha palma da minha mão, eu vejo você. E ela falou isso para mim. E naquela hora ali, eu entreguei minha vida para Jesus. Falei, eu quero esse amigo. E eu falei, não deixa ele embora quando você for, não leva ele. Ela disse, não, ele vai ficar. Eu trouxe ele para ficar. E ali a gente começou uma série de estudos da palavra de Deus. E a minha casa inteira ouviu falar do amor de Jesus. Eu me batizei com 11 anos, 11 para 12 anos. E depois daquilo eu falei no meu coração, Senhor, eu não quero nada. As pessoas têm costume de pedir, eu não quero pedir nada. A única coisa que eu quero é ver meus pais novamente. É olhar dentro dos olhos dele e falar o que o Senhor fez comigo. E o que o Senhor está fazendo por mim. Eu não quero casar, não quero fazer uma faculdade, eu não quero ter filhos. Eu quero rever meus pais. E isso foi uma oração que eu fiz com os meus 11 anos de idade. Eu me batalhei em cima disso. E eu falei, eu posso ser diferente. Eu posso mudar a minha vida e mudar a vida das crianças aqui. E aí eu comecei a falar de Jesus. Eram 10 casas com 10 crianças. Todos os dias, 7 horas da noite, eu passava em cada casa. E as crianças contavam os problemas dela. Eu chorava junto. Porque eu sabia e eu entendia e falava a mesma língua com aquelas crianças. E nesse momento, não tem palavras, somente um abraço expressa tudo. Eu passava, eu abraçava e falava assim, eu entendo você. Mas olha, Jesus entrou na minha vida e Ele me curou. Hoje, eu posso dizer isso para você, tem solução. E isso foi durante minha adolescência toda, até os meus 14 para 15 anos, quando as crianças começaram a aceitar Jesus, começaram a querer saber mais de Jesus. E a necessidade da igreja que eu frequentava em abrir uma congregação, e a congregação tinha só criança, não tinha adulto. Porque as crianças se converteram e foram, então era mais de 100 crianças. E aí eu comecei a fazer discipulado com elas, cada casa fazia discipulado, e elas começaram a discipular outras crianças. E conseguimos levar 100 crianças aos pés de Jesus. Levamos mães sociais também. E no abrigo eu conheci o meu esposo. Eu já realizava esse trabalho missionário lá. E a moça Cristina que discipulou ele era muito amigo da minha discipuladora. As duas, a gente fala que são velhinhas, sabe? São pessoas idosas, mas que elas largaram tudo para fazer a obra do Senhor. A minha madrinha de casamento, até hoje o esposo dela não veio aceitar Jesus. Mas na época, ele deixava ela dormir fora de casa. Porque ela ia para a instituição, ela pegava 2 ônibus. O dinheiro dela, tudo ela fazia. Porque Deus falou com ela, vai e faça a diferença. E até hoje ele não se rendeu, mas ele vai se render a Jesus. Eu creio nisso. E ela não via barreira. Tinha dia que ela chegava e só chorava comigo. Hoje ele fez isso comigo, hoje a gente fez isso. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu estou no caminho certo. E eu estou aqui no altar hoje, graças ao Senhor. Mas graças a ela que não desistiu de mim. Graças a Cristina que não desistiu do verbinho. E ela falou assim, eu tenho um trabalho, eu realizo um trabalho. A Cristina foi ajudar. E lá na aldeia eu falei, pode ir. Nós vamos estar com as crianças lá, vou preparar as crianças. A gente faz uma peça, né, de teatro. E faz um momento, mas eu quero apelo. Eu acredito no apelo. Eu acredito que nós devemos todos os dias se voltar para Jesus. Devemos todos os dias parar e pensar e falar assim, ó,
Você quer aceitar Jesus hoje? Entrega a sua vida para Ele, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. É o único motivo. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então eu falei com ele, vamos fazer esse processo todo com as crianças, porque vai vir criança nova. E aí ele foi. Eu conheci no projeto, lá na instituição. E ele também já estava envolvido na igreja com outros projetos e também buscando em Deus uma esposa. E ele foi conhecer meu trabalho, nós nos conhecemos na obra do Senhor. E hoje estamos aqui, felizes, para a glória do nome do Senhor. E eu agradeço a Deus também, porque Deus dentro da instituição, Ele gerou uma oportunidade para os meus pais. Foi assim. No ano do meu casamento, eu casei no ano de 2008. Em setembro de 2008, de um dos sábados, eu saí para poder fazer o teste de maquiagem, porque eu ia casar aquele ano em novembro. Quando eu estava voltando, eu recebi ligação do meu irmão Wagner, em pranto, chorando, dizendo que a minha mãe tinha falecido. Eu chorei muito, mas antes disso, Deus me deu a oportunidade com ela, que foi no abrigo também. A assistente social que pegou o caso da minha mãe, porque a minha mãe começou a ir na justiça para tentar ver os filhos. Ela ficou tão emocionada com a história que ela começou a lutar para tentar enviar meu pai e minha mãe sair de Alto Rio Doce para Juiz de Fora para ver os filhos. Porque ela leu o relatório. E ela é amiga de uma amiga minha, que falou assim, eu conheço essa história, eu conheço essa menina. Ela contando o testemunho. Ela falou, eu quero conhecer essa menina. Porque eu lembro que na minha profissão, quando eu servia essa pessoa, essa mãe queria ver os filhos e não podia. Conseguimos, graças a Deus. Ela foi na instituição. Quando chegou lá, ela só chorava. Chorava muito, muito e muito. E pedia perdão pelo abandono. Naquela hora, o Espírito Santo fez lembrar a oração que eu tinha feito. Falou assim, você não me pediu isso? Eu estou te dando. E ali eu comecei a chorar junto com ele. Falei assim, eu peço perdão e eu libero perdão sobre a vida de vocês. Jesus transformou a minha vida, entrou na minha vida, entrou na minha casa e me transformou. Hoje eu sou outra pessoa nele. E hoje eu entendo por que vocês passaram por isso. Eu entendo por que aconteceu o abandono. Hoje eu entendo, eu não tenho revolta no meu coração. Eu os perdoo. E ali foi um momento tão gostoso, irmãos. Eles começaram a chorar, nos abraçamos. Ela saiu dali tão feliz. Eu tenho notícias que ela chegou lá na cidade e falou para todo mundo que a filha ia casar. E ela estava muito feliz. Né? Mas, consequente a isso, ela veio a óbito um pouquinho mais para frente. Mas Deus, Ele falou comigo que tinha realizado os meus sonhos. E naquela hora eu falei assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor sempre está fazendo mais do que a gente pode imaginar. E eu falei assim, Senhor, a única coisa que eu quero é viver para o Senhor. A única coisa que eu quero é fazer com que as pessoas, ao ouvir o testemunho, não sintam pena. Mas que elas falem assim, meu Deus, o que o Senhor pode fazer na minha vida hoje? Assim como essa menina de Naamã, a gente não sabe o nome dela, mas ela marcou história e salvou a vida de um homem de uma doença. Assim pode ser você, assim pode ser eu. E eu quero que você hoje, nessa noite, como culto dos ativados, saia daqui com uma perspectiva diferente. O que eu posso fazer para mudar a vida de uma pessoa? Vim todas as terças-feiras no culto. É só um ritual que a gente faz. Mas sair daqui diferente, é isso que Deus quer de cada um. Você sabe por quê? Porque eu entendi que eu sou perfeita para o propósito de Deus na minha vida. Você é perfeito para o propósito de Deus na sua vida. A nossa história no passado, ela vai servir de testemunho e vida no futuro. Então, se de alguma forma o Espírito Santo de Deus tocou seu coração hoje, eu quero que você abaixe a sua cabeça. Eu
Quero que você reflita e peça ao Espírito Santo de Deus para você ser um instrumento na mão dele, de transformação. Assim como aquela mulher chegou naquele abrigo, evangelizou e ganhou 100 crianças para Jesus. Você pode ganhar essa vida que Deus está colocado no seu coração. Que terça-feira dos ativados, o Espírito Santo de Deus ative em você o impossível. Ative em você a perseverança. Ative em você aquilo que você tem orado, buscado nele. Porque quando a gente está no altar, está com Deus, naquilo que Ele quer para nós, Deus faz. O Espírito Santo de Deus faz. E Ele não faz pouco, Ele faz muito. Porque Ele acredita em você. Ele morreu por você.